Estamos chegando para mais Olá, um gente! Família. Muito boa tarde. Excelente tarde para você, é terça-feira, hein? Último dia de março, fechando esse mês e já parabenizando quem tá soprando as velhinhas, né? Fazendo aniversário hoje. Parabéns para você, fechando legal o mês e talvez muitos naquela, né? Graças a Deus, pagamento chegando, né? Que começo de mês, às vezes é um monte de conta, coisinha para pagar, e aí vai ajustando daqui e dali e tá dando tudo certo. Deus vai provendo aí, viu? O ser humano é um bichinho complexo, né? É mesmo, hein? Não quer ficar velho, quer juventude para sempre. Ao Forever. mesmo tempo que fica comemorando que o ano está passando rápido, que os dias estão passando rápido, que a sexta-feira está chegando. Eu não sei o que se passa na cabeça da gente. O que se passa na que se cabeça passa? desse ser humano? Nós e nossas complexidades, né, meus amores? Mas sejam todos muito bem-vindos, como já dissemos, e o tema de hoje tem a ver com muita gente, acredite. É verdade, hein? Darlene, quantos filhos sua mãe teve? Nós, na minha... 4. 4? Teve 4 filhos. 4 filhos. É. Lá em casa, 2 de sangue e 1 de criação, né? Prima e irmã. E aí, teve favoritismo lá ou não? Que eu sinta, que eu ache, não. Talvez porque eu seja a favorita, brincadeira. Olha que é, hein? Não sei. Você era não sei. caçula, Darlene? Mas, não, eu fui caçula só por 6 anos. Aí depois nasceu a minha irmã. Mas eu acho que, por uma questão cultural, à época, os filhos mais velhos tinham algum favoritismo. Por exemplo, era para o meu irmão mais velho, já disse isso aqui algumas vezes. O meu irmão mais velho tinha direito de brigar com a gente, tinha direito de até bater na gente. Verdade. Direito dado principalmente pelo meu pai. Mas por uma hierarquia, sabe? Por uma questão de hierarquia, como se fosse assim, eu sou o pai, na minha ausência, o filho mais velho. Verdade. Lá em casa, minha irmã... Não foi legal, Não? eu não gostei disso. Lá em casa, minha irmã falava, me respeita que eu sou mais velha. Então, De vez em quando ela falava é isso, isso. me respeita, eu sou mais velha e tal. Aí quando veio a minha prima irmã, eu falava, agora você que me respeita, eu sou mais velha aqui, ó. Não sou mais novo da parada. Muito bem, mas uma coisa a gente precisa considerar antes de tudo. Tem o que de fato é favoritismo, tem o que o filho vai entender ser favoritismo ou não. Outra coisa, se tem mais irmãos, como no meu caso, eu não tenho essa percepção de favoritismo a nenhum de nós. Mas pode ser que um dos demais pensem que sim. E se nós conversássemos a respeito, quem sabe eles dissessem tal como se sentiram. Mas é sobre isso que nós vamos falar, favoritismo dos filhos. Você sentiu assim, você pensa assim, e aí a gente vai conversar com os pais para eles se perceberem nessa relação. É verdade, hein? Se prepara aí para poder já mandar sua interação também, tá bom? Contando aí das suas experiências, das suas histórias. Falando em experiência e história, a gente vai conhecer a história da Pamela Moraes. Ela que cresceu em uma família com 4 irmãos e um ambiente ali marcado por desequilíbrio nas relações e diferenças bem claras ali no tratamento. Muito bem, e hoje também nós teremos conosco a psicóloga e analista de comportamento Fabrícia Porto, e aqui no estúdio com a gente a neuropsicopedagoga Andréa Brito também faz parte desse nosso bate-papo e aprendizado, reflexões, percepções de vida. Pausa bem rapidinha, já estamos de volta com você, está só começando o seu Entre Família. Até já. Bora lá, minha gente, Entre Família, segue por aqui, você viu que intervalo rapidinho e trazendo presente para você aí, né? Fica ligado, porque já já a gente fala mais sobre isso, porque agora a gente fala sobre favoritismo, quando a mãe ou o pai tem um filho favorito. Aconteceu isso aí na sua casa? Acontece? Você sentia, você que cresceu lá com vários irmãos aí, que seus pais eles tinham um preferido? E como você se sentia com isso? Você era o preferido, a preferida ou não? Viu que eram outros e aí você ficava mais de lado, tal? Como que você percebeu isso? Conta pra gente, compartilha aí no 12983150249. É importante ter você participando por aqui. Mais uma vez lembrando que uma coisa é o que a gente sente, outra coisa é a intenção do pai ou da mãe, a percepção, se tem consciência disso ou não, isso vai se desdobrar ao longo do nosso mesmo convívio. porque a minha irmã, a mais velha, ela sempre fala, você que é o queridinho da mãe, Vendo? fala com a mãe, não sei o quê, você que é o queridinho. E eu sentia que ela era a queridinha do pai, viu? Ela dizia que eu era o queridinho da mãe, aí depois veio a Jéssica, né, que daí a gente ficou junto eu e minha irmã. Ela é a queridinha agora.
Essas disputas de irmãos, meus amores, vamos a algumas informações aqui. Olha, feito um estudo pela Associação Americana de Psicologia, revelou que favoritismo parental realmente existe, não é só um sentimento, uma sensação nossa. O que o troféu do filho favorito, ou geralmente chamado filho de ouro, vai muitas vezes, sabe para quem? Para as filhas. Isso segundo esse estudo feito com mais de 19 mil pessoas. Além disso, crianças organizadas e responsáveis também ganham pontos extras no ranking do favoritismo. Surpreendentemente, crianças extrovertidas não tiveram vantagem no favoritismo parental, não. São por outras características que muitas vezes eles ocupam esse espaço de favoritos. Filhos que não são os queridinhos podem enfrentar mais desafios emocionais e ter relações familiares mais tensas. Por outro lado, outro estudo mostra que os filhos caçulas também têm o seu reinado dentro de casa. Segundo os pesquisadores, entender essas dinâmicas pode ajudar os pais a equilibrar melhor as interações com todos os filhos, sem nos esquecermos de que os filhos chamados favoritos também têm muitas dificuldades a serem consideradas. Eles também vão enfrentar sofrimento, não somente enquanto criança, mas ao longo da vida, até mesmo enquanto adultos. Já pensou você ser pressionado para ser sempre o filho de ouro, para nunca decepcionar os seus pais? A pressão que isso causa vai tornar esse indivíduo em tensão e sofrimento por um longo tempo, até quem sabe tomar consciência e quem sabe buscar ajuda. Mas é só para dizer que os filhos desfavorecidos têm prejuízos, mas os favoritinhos também. Para nós pensarmos família, claro que nós não somente ficamos daqui com as nossas boas conversas, elaborando bons conteúdos para você, nós ainda queremos que você tenha em mãos conteúdo suficiente para você estudar sobre a vida, situações emocionais, o que envolve os seus relacionamentos, a sua vida em família, passa por aqui. E o espiritual também, é claro, que nunca se aparta das nossas intenções e das nossas boas conversas. A revista Pais Preparados, Filhos de Caráter, eu fiz com o maior carinho, com muita intenção, com muita boa vontade e muito estudo, muita pesquisa, em colaboração com a Escola Bíblica da Novo Tempo, pensando nos pais, na relação com seus filhos. E a primeira lição da revista Pais Preparados, Filhos de Caráter é especialmente para nós, enquanto pais, nos percebermos nessa relação que é tão direta com os nossos filhos, mas que passa por nossos sentimentos, nossas emoções, nossa bagagem, nossa história. Porque muitas vezes, se isso não está adequadamente corrigido, entendido, compreendido, se nós não temos percepção de nós mesmos, muitas vezes nós estaremos reproduzindo com os nossos filhos as nossas dores, as nossas dificuldades. Bom, então a partir dessa primeira lição, nós vamos começar a pensar os nossos filhos, comportamentos, nós vamos pensar no que nós oferecemos aos nossos filhos como ambiente, dos relacionamentos, vamos pensar juntos sobre espiritualidade, sexualidade, que é uma dificuldade grande para muitos pais. Como é que eu vou trabalhar a sexualidade dos meus filhos? Aqui a gente ajuda você, tá bom? Para você receber, basta ligar agora para o 0 Operadora 12 21 27 31 21 12 21 27 31 21. Vai chegar na sua casa pelo correio gratuitamente. Darleide, tem certeza que é grátis? Com certeza, meu amor. Eu estou dizendo a verdade. Liga pra gente no 0 Operadora 12 21 27 31 21. Pede a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter e você vai receber e estudar e tenho certeza vai fazer a diferença na sua casa. É isso, vamos lá então, seguindo com esse assunto sobre preferidos, né? Filhos prediletos aí dos pais. Pois é, a gente recebe aqui a Pamela Moraes, ela que é terapeuta naturalista. Tudo bom, Pamela? Prazer, seja bem-vinda, fica à vontade, Pamela. Bem-vinda, querida. Vamos conhecer tudo bem? um pouquinho. Você sabe que ela fez uma foto, né? E mandou para o marido. E ele perguntou para ela, Pamela, é inteligência artificial? De tão admirado que ele ficou com a esposa dele, toda produzida para ficar aqui com a gente. Eu falei assim, nada a ver, você é linda de cara lavada. E é mesmo. O rosto hoje. Não, aí já fica, ô Darcy, ó, já aproveitar a maquiagem e tudo, pra levar ela pra fazer aquele passeio, tal, aquele jantarzinho romântico, né, Pamela? Fica a dica. Aí, Darcy, fica a dica, hein? Pamela, querida, como é então a sua história em relação às diferenças familiares em casa? Olha, lembrando lá desde a infância, né? Começou na infância. Em relação às responsabilidades, né, dos meninos com as meninas, irmã
Você é que número dos 4? Eu sou a terceira, eu sou gêmea com menino. É mesmo? Sim. Aham. Então, O seu cabelo lindo, maravilhoso, só está sobre o microfone. Joga só um pouquinho ali do lado do microfone. Isso. Obrigada, meu amor. Então, você é a terceira e ainda gêmea com o Isso. seu irmão. isso. Que diferenças você sentia na família? O que estava acontecendo por lá? Olha, a minha irmã, que é a mais velha, né? A primeira, ela casou cedo, teve filho cedo, né? E foi embora. E eu senti muita falta de uma presença feminina, de uma irmã. Eu lembrava que eu ia para casa das minhas amigas, né? E que considerado como primas para mim. Aí foi elas que eu conheci através da mensagem adventista hoje. E eu lembro, assim, delas com as irmãs, né? O tratamento que elas recebiam da mãe, dos irmãos, eu sentia muita falta, porque eu não tinha esse amor de irmão, né? Porque eu era a única menina, depois da minha irmã, que estava entre os dois ali. Então, Mas eu não entendi. A diferença dos pais, tinha diferença do tratamento dos pais com vocês? Tinha um pai que preferia, tinha uma mãe que preferia vocês? Ou não era essa a questão em si? Olha, por outro lado, eu sentia, sim, uma diferença. Por conta da cobrança muito grande por mim, de fazer as coisas, né? De faça isso, lava a roupa, né? Cozinha. E os meninos dormiam até tarde e não tinha tanta responsabilidade, então sobrava para eu arrumar as camas. Enquanto os meninos tinham mais folga, mais liberdade e tal, você era a que tinha que fazer todo o serviço da casa, tá? Enquanto eles ficavam mais de boa, você chegava a reclamar para os seus pais sobre isso, ou tinha um certo medo, receio de falar para eles? E os seus irmãos, como é que tratavam você dentro disso também? Olha, respondendo a primeira pergunta, né? Eu não chegava a falar, mas eu demonstrava através das minhas ações, né? Então, eu ficava chateada. Nossa, ô mãe, não arrumou a cama, era meio-dia. E minha mãe sempre tinha que acordar os meninos, o mais velho, para ir trabalhar meio-dia. Então, pensa. Puxa. Então, eu via desgastante para ela também, né? Agora, em relação sobre como eles me tratavam, o meu irmão gêmeo, graças a Deus, assim, eu não tenho o que falar dele, sempre foi quieto na dele, gostava de provocar, que coisa de criança mesmo. Tínhamos o mesmo, engraçado, aquela intuição, né, de gêmeo, né, de sentir o que o outro sente. E eu senti, quando ele ficava triste, eu percebia que ele também. Quando a gente pensava alguma coisa, os dois estavam pensando a mesma coisa, e isso era incrível. Mas, por outro lado, o mais velho, eu sentia muita rejeição na parte dele. Olha, francamente, eu não percebi ainda na sua história algo de favoritismo. É mais prático, talvez, observar que havia um aspecto cultural muito evidente de que meninas faziam as coisas de casa e de que meninos eram ensinados a viver para fora. E você, como única menina, se deu mal, junto com 3 meninos que certamente ficavam com menos tarefas domésticas. Nós estamos falando de um mundo em que funcionou e funciona muito assim ainda, apesar de algumas diferenças. Mas favoritismo em que um se sente muito preferido e o outro preterido, ou seja, menos favorecido, talvez você não tenha ainda aberto aqui para a gente, pensa aí. Mas fato é que uma coisa interessante, há uma diferença entre favoritismo de pai e favoritismo de mãe. Favoritismo parental tem essas diferenças. Como, por exemplo, os pais, os homens, né, estou falando pai mesmo, ele de fato, quando demonstra favoritismo a um dos filhos, isso tende a gerar conflito entre os irmãos. Isso tende a gerar mais conflitos, especialmente mágoas, ressentimentos entre os irmãos, porque você é o preferido do papai. As meninas, então, entram numa disputa ferrenha, porque, afinal de contas, é a figura masculina que prefere uma das figuras femininas e isso traz muito mais ressentimento. Quando há um favoritismo por parte da mãe, aí nós vamos acompanhar um tanto mais, os dados mostram, mais depressão, mais ansiedade, mais insatisfação emocional que vai se estender ao longo da vida. Só para a gente pontuar que até mesmo no que diz respeito a ser favorecido pelo pai ou pela mãe, há diferenças. Nós vamos daqui a pouquinho conversar, já vou chamar agora
Fabrícia Porto, que vai falar com a gente aqui, ela é psicóloga, analista de comportamento. Vem pra onde? Na TV ou no telão? Cadê você, Fabrícia? Aparece aí, mulher. Vamos ver onde é que ela vai aparecer. Se é na TV ou se é na... 1, 2, 3, pá! Tcharam, ó, Pá! na contagem regressiva. Tudo bem, Fabrícia? Como vai você? Tudo bom? Olá, boa tarde, tudo ótimo, graças a Deus. E vocês? Saudade de estar aí com vocês. Pois é, Pois meu é, amor. vem pra perto, menina. Vou, mas tô pertinho, tamo juntos, sempre. Fabrícia, querida, quando nós falamos de um pai ou uma mãe escolher ter um filho favorito, ter um filho que demonstra mais carinho, mais atenção, enfim, antes de nós considerarmos se isso é feito da percepção dos filhos, vamos considerar aqui, quem faz assim, geralmente sabe que está agindo assim, é consciente, é intencional, dá conta do que está fazendo e escolhendo entre os filhos? Na maioria das vezes, os pais não tratam com favoritismo conscientemente, né? Ele vai tratar com um favoritismo por questão de afinidade, por questão de época em que os filhos nasceram, por expectativas, frustrações, diversos fatores. Exceto quando a gente vai falar um pouco de relações mais patológicas, como, por exemplo, pai ou mãe narcisista. E aí sim, ele coloca um favoritismo no filho para criar a rivalidade intencional. Aí é uma outra situação. Mas, no modo geral, os pais fazem esse favoritismo por identificação, por questão mesmo da relação, do ambiente. Torna-se consciente porque alguém vai comentar, porque os próprios filhos vão dizer alguma coisa nesse sentido. Aí sim os pais começam a entender que realmente está favorecendo um filho do que o outro, aí partindo para o consciente, aí é onde consegue ter uma mudança melhor de qualidade de vida da estrutura familiar como um todo. Pois é, interessante quando a gente vê, né, esses aspectos aí, e até para a gente entender mais essas atitudes aí, o que elas podem revelar no dia a dia também, né? Entre os próprios irmãos ali, o sentimento, porque a gente vai ver ao longo do crescimento, até o que a Darleide trouxe aqui, né? Quando tem o favoritismo do pai, favoritismo da mãe, isso pode interferir de uma forma diferente na vida adulta dessa criança também, né? Como que isso pode afetar? Afeta e muito, né? Às vezes situações até mais traumáticas mesmo na vida dessa criança, em busca sempre de um lugar ao solo na família. Então, é aquela criança que quer sempre ajudar os pais para tentar algum espaço, porque sabe que o outro tem mais espaço do que ele. É aquela criança que vai entender que... Porque o favoritismo, ele não está no falar, essa é minha filha preferida, aquele é meu filho preferido. Está na ação do dia a dia. Então, todos os dias eu vou dizendo, tá vendo? Ele me ajuda mais, eu vou colocando isso. Então, essa história, todos os dias, gotejando na vida dessa criança, é onde ela vai se tornar mais insegura, mais ansiosa e acarreta outras dificuldades, bem como o favoritismo também. É uma criança que vai se tornar um adulto mais inseguro também em algumas situações, com maior cobrança, porque ele também é cobrado emocionalmente diante dessa dinâmica toda, né? Então, traz muitos problemas. Muito bem, meus amores. Tem se identificado por aí? Tá pensando na sua história? Isso acontecia na sua casa? Mas assim, de verdade, presta atenção. Era favoritismo mesmo? Era o preferidinho mesmo? Você vê, analisa que as atitudes dos seus pais eram de escolher um e não escolher o outro repetidas vezes? Ou era um sentimento seu? Outra coisa, você já conversou sobre isso com seus irmãos? Você já conversou isso com os seus pais? Já que se você já é adulto agora e tem algo a contar sobre esse tema, nós esperamos você no 983-150249. Nós já voltamos por aqui com mais Fabrícia Porto, com mais Pamela, sua história. Nós ainda teremos a participação de uma psicopedagoga, ela vai falar ainda hoje sobre os impactos disso na aprendizagem, no processamento, no emocional dessa criança também, na escola, se tem alguma mudança de comportamento, se dá para diferenciar o que seja uma criança em sofrimento nesses casos. Nós já voltamos com você, até já.
Vamos lá, minha gente. Entre família, tarde de terça-feira, agora são 14 horas e 54 minutos, ao vivaço aqui na TV Novo Tempo. Bem-vindo você que está chegando agora, conhecendo essa TV da esperança, para trazer esperança para o seu coração, falando hoje sobre Preferidos. Preferidos, né? Filhos preferidos. Preterismo é diferente, né? Preterido é o contrário. Então vamos lá. Favoritismo, era isso que eu queria achar a palavra aqui, viu? Quando a mãe ou o pai tem um filho favorito, e aí os outros, ou um em especial, vai sofrer mais diante disso, né? E aí é sobre isso que a gente está conversando e a gente quer a sua interação também. Tem alguma história ligada a isso para poder compartilhar com a gente? Manda aí no 12983150249. Nós estamos com a Pamela aqui com a gente, né, Abinal? E falávamos com ela agora há pouco, cavando um pouco melhor a sua história, porque veja bem, nós estamos falando da história de alguém que tem a ver com seus laços parentais mais profundos. Então, num primeiro momento, tem uma certa dificuldade de acessar a isso, principalmente em público. Mas aí nós chegamos num lugar agora em que ela se sente mais... Tranquila não é a palavra, porque já chorou, e disse, mas eu não quero chorar. Mas, Pamela, de fato, dá para identificar pelo seu relato anterior e em off com a gente, de que havia um favoritismo principalmente ou diretamente com seu irmão mais velho. É isso? E como isso repercutiu na sua relação como menina, a única menina dos 4 filhos? Olha, eu lembro que eu sofri muito, assim, timidez, eu tinha muita timidez excessiva dentro de escola, né? Não conseguia apresentar os trabalhos, eu suava demais. Tanto que eu achava que eu tinha algum problema, assim, porque eu suava de verdade. Eu falei, nossa, acho que eu tô com algum problema físico aqui que eu preciso me tratar. Só que eu nunca fui de me abrir com meus pais, por sentir da parte deles também essa falta de comunicação, né? Que eu vejo hoje nos pais hoje em dia, que eu tenho hoje com meus filhos também. Ó, filho, senta aqui, vou conversar com você. Olha, vi que está triste, né? Vamos conversar. Então, nunca teve isso. Ninguém nunca percebeu que você sofria com o tratamento em casa? Não. E tanto que eu andava sempre muito curvada. Até hoje eu tento melhorar um pouco a minha postura, né? Mas eu sei que é devido aos traumas emocionais do passado, da infância. É isso. Ô Fabrícia, dentro do relato da Pamela aqui, a gente sente até mesmo essa questão da autoestima, né? Porque querendo ou não, quando se tem um filho favorito, quer dizer que eu não estou alcançando as expectativas dos meus pais. Então, tem algum problema comigo, né? E às vezes até essa falta de abertura dos pais para poder levar até eles o que eu estou sentindo, abrir, expor meus sentimentos, isso vai fazendo com que a gente vá se fechando cada vez mais e a autoestima vai baixando cada vez mais. Isso reflete não só dentro de casa, mas fora também, como ela relatou aqui, na hora de apresentar um trabalho, aquela sudorese, né? Muito forte, o nervosismo, a ansiedade. É reflexo de uma autoestima baixa também, Fabrícia? Sim, uma autoestima baixa e é própria insegurança mesmo, né? Então, é comum que essa criança, ela não é consciente para ela ter uma certa idade, depois ela torna-se consciente, mas ela se sente rejeitada. Ser rejeitada pelos pais, você tem um reflexo de rejeição social. Então, é como se todo mundo passasse a me rejeitar e não me aceitar também. Aceitam todos, exceto eu. Então, o que eu faço? Como eu tento lutar muito para ter um lugar dentro de casa e não consigo, na escola, em outros lugares, eu nem tento. Então, eu acabo me voltando para mim mesma, acabo me fechando, né? Então, sim, acaba sendo uma personalidade mais introspectiva, né? Por conta dessa questão social mesmo. E até pode, pergunto para você, até trazer para a Pamela também, em algum momento gerar, que a princípio vai se fechando, mas daqui a pouco gerar uma revolta e para poder chamar atenção, acabar fazendo coisas que não queria fazer, ou se tornar agressivo, ou partir para vícios também, pode acontecer isso. E depois já até estendo a pergunta para a Pamela se chegou a acontecer em algum momento. Sim, pode acontecer e acaba sendo um reforço inverso, né? Porque aí você imagina, aí essa criança
passa a ter comportamentos agressivos ou até a usar droga já na adolescência, por exemplo, para chamar atenção. E essa atenção acaba acontecendo, né, de uma forma bruta, brigando, enfim, de uma forma ruim, mas acaba acontecendo o reforço e aí fala, consegui atenção. Então é bem ruim, na verdade, quando acontece isso, né? Quando a chamar atenção é de uma forma oposta àquilo que se espera dos pais. Mas é muito interessante também a gente colocar um pouco aquilo que a Darleide estava colocando, de entender até que ponto é o favoritismo mesmo, até que ponto é um comportamento dos pais mesmo, por conta de gerações, de criações, de histórico diferente. Porque senão também a gente vai entrar muito na relação da vítima, né? É lógico que nós estamos falando de uma vítima, mas ao mesmo tempo tentar superar essas situações e como eu vou me comportar também diante disso ao longo da minha história. Então, tornou-se consciente de que aparentemente meus pais gostam mais dos outros filhos do que de mim, como que eu tenho que lidar para que eu fique bem ou que essa minha relação com os meus pais melhorem de forma saudável e não ao ponto de chamar a atenção de um comportamento que acaba sendo ruim, né? Nesse momento eu até pensei em casos em que tem filhos em casa com necessidades de fato maiores, como, sei lá, é o mais doentinho, mais frágil, é o que tem menos condição de dar conta de algumas tarefas e essa mãe poupa, o pai poupa. Há esses casos também. Acontece que o não falar sobre isso, por que eu dou mais atenção ao seu irmão e menos a você? Porque o seu irmão tem mais necessidade. Se houvesse tanto a queixa quanto a escuta atenta e um cuidado à fala dessa criança, que em algum momento diz, mas você só dá atenção para ele, só conversa para ele. Se os pais não se defendessem, mas acolhessem, ouvissem, seria diferente. Como é que você, Pamela, percebia que o seu pai dava mais crédito, mais valor, mais atenção, mais tudo para o seu irmão mais velho? Como era que você percebia? O que o pai fazia que dizia para você, tá vendo? Meu irmão tem tudo e eu tenho nada. Olha, eu percebia na maneira que ele tinha a liberdade dele, né? De sair final de semana, de voltar para casa à tarde. Então, eu percebia isso. De meu pai não questionar tanto as atitudes dele. Quando ele fazia alguma coisa grave, lógico que ele procurava questionar, mas eu via uma liberdade maior para ele, para o lado dele. Às vezes, em algumas situações, chegava, como a gente costuma dizer, passa a mão pela cabeça, passa a mão na cabeça, né? Diante de algumas atitudes e vai levando. E você vê isso sendo refletido na vida dele como adulto hoje também? Nossa, demais. Ainda existe uma falta de uma irresponsabilidade, né? Eu percebo nas atitudes. Ele teve algumas consequências sobre umas faltas que ele cometeu. Pode ser que melhorou em partes, né? Mas algumas coisas sobressaem mais e a gente percebe ainda o quanto ele precisa melhorar, né? O quanto ele precisa buscar ajuda, porque ele tem vícios, né? Então, eu mesma, na infância, eu tive uma crise de pânico, né? Não crise de pânico, uma convulsão, né? Que hoje, estudando um pouco a parte da nutrição e a parte naturalística, né? Eu percebi que é uma questão neuro, né? E que lá do passado, emocional, que acarretou isso. Então, muitos traumas vividos, muito nervosismo que eu passei por conta desse meu irmão agir de uma maneira muito agressiva comigo, que me afetou demais, né? E eu sempre me senti muito insegura, não só a insegurança, mas... Tinha sentimento de rejeição? Um sentimento de rejeição muito grande. Aí você para, né? Porque dói. Dói muito. E tem situações bem mais graves, viu? Relacionada a essa dor, em que ela não foi amparada, ela não foi cuidada. E dá para a gente ver assim muito claramente que o filho tido como favorito não colheu bons frutos nas suas decisões futuras. Já foi preso por se envolver com situações arriscadas. Portanto, quando você perceber que tem preferência por um filho, não pense que essa preferência vai ser favorável de fato.
Muito pelo contrário, pode bater numa relação de permissividade, de tão favorito que é, você permite que ele faça e aconteça sem angariar para si responsabilidade, autorresponsabilidade, que amadureça nas relações com os seus irmãos, com os pais, os próprios pais, nos relacionamentos da vida. Isso tem prejuízos muito severos. Nós vamos ler agora algumas participações que, inclusive, estão se identificando um pouco com a sua história e com a nossa proposta de tema hoje, e eu quero acompanhar junto com você. Vamos aqui a primeira que chegou para a gente nesse momento, para sabermos como a Sara Manuela, lá de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, como ela relata sobre si. Lá em casa, boa tarde para você, Sara, também. Lá em casa tinha a filha preferida da minha mãe, então era super protegida. Ela dizia que era filha do grande amor da vida dela. Olha isso. Falava que era mais inteligente. Os outros filhos não tinham o mesmo tratamento. Minha irmã era chamada de Nossa Senhora dos Paparicados, porque o melhor era para minha irmã e o que sobrava era para mim e para os meus outros irmãos. Mas Deus estava comigo e hoje tenho a minha família e os meus filhos são minhas maiores bênçãos. Sara, se você conseguiu dar ao seu filho, tem conseguido dar aos seus filhos um tratamento que a gente não diz que é um tratamento igual, porque são pessoas diferentes, mas se você consegue atender as demandas, as necessidades dos seus filhos, segundo eles demandam para você, isso já é muito rico, muito, muito especial, porque a tendência de quem foi filho preterido é transmitir isso aos filhos na sequência, por entender que aquilo é padrão, de se associar e de assim permitir, coisa que você não fez. Beijo para você, meu amor, muito obrigada. E até, Darleide, a gente vê essa semelhança aí de um caso bíblico, né? Onde se tinha um filho preferido do amor da vida dele, né? E aí os outros, já revoltados, criam uma revolta dos outros filhos contra aquele favorito, né? Que é o caso que aconteceu na história da Sara e é o caso que aconteceu na história de José, que a gente acompanha na Bíblia também. O caso de Esaú e seu irmão, né? Isso, de fato, vai perpassar por gerações, inclusive. A gente pode falar disso em outro momento, com mais profundidade, porque por ser um caso bíblico, torna-se ainda muito mais profundo o significado que Deus permitiu que fosse registrado na palavra. Tem mais uma interação? Depois, daqui a pouquinho, vai chegando mais para você, as suas histórias que chegam para a gente no 983-150249, mas eu aproveito para indicar para você a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter. Vamos estudar mais sobre educação? Vamos estudar mais sobre relacionamento com os nossos filhos, para a gente evitar mais lágrimas, para a gente evitar mais dores, para a gente evitar que os nossos filhos sofram de dores que eram nossas, talvez trouxemos lá de trás, talvez fomos preferidos dos nossos pais ou preteridos, nós fomos rejeitados, nós nos sentimos rejeitados, mesmo que os nossos pais tenham dito, não, filho, era do mesmo jeito, mas a gente não sentiu assim. Então, tem como a gente percebe o movimento dos pais e não deixa de ser uma dor legítima. Então, a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter, é uma oportunidade para você se debruçar mais sobre esse tema da educação. Educação cristã, principalmente, com pilares muito bem fundamentados no nosso lugar de pai e de mãe. Então, eu digo para você ligar agora ou mandar mensagem agora no nosso WhatsApp. Diz, eu quero receber a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter. Estou aqui com dificuldade com os meus filhos, ou estou com os meus filhos pequenos e não quero produzir neles nenhum tipo de sofrimento, quero me vigiar, quero me corrigir, quero administrar a mim mesma enquanto mãe, enquanto pai, quero conversar com os meus filhos sobre os mais diferentes assuntos, quero ser presente, quero ser de verdade. 98244-4449. É grátis, nós vamos enviar para você pelo correio, você só precisa mandar uma mensagem agora no WhatsApp e dizendo que quer a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter e vai receber em casa, tá bom? Muito bem, minha gente. Agora, Pamela, a gente ouvindo um pouquinho, né, da sua história, do seu relato, como a Darleide comentou, é algo muito mais profundo também. Mas, para você, a gente até dando uma olhadinha na sua história aqui, a fé foi algo fundamental na sua vida também, até mesmo para trabalhar tudo isso e tornar quem você é hoje, uma mãe dedicada, uma esposa dedicada também à família. E o perdão foi algo muito importante para que isso acontecesse e trabalhasse de uma forma diferente no seu coração também, né? Com certeza. Eu aprendi assim que o perdão não é sobre o outro, mas foi sobre mim.
Então, tudo que eu passei foi um processo desde lá atrás. É antigo, mas eu precisava me libertar disso, daquilo, sabe? E foi tão grande assim, foi Deus, através de Deus, as leituras de livros que eu fazia, que eu amo ler. Meu esposo, eu casei com um marido que tinha uma biblioteca em casa, então eu estava realizada. Então, a leitura para mim foi algo assim maravilhoso. Que quando eu conheci a mensagem, acho que muito antes, né, de conhecer a mensagem, eu já tinha essa fé viva, né? Tanto que eu seguia um movimento jovem, né, do Escolher Esperar, que tem a mãozinha. E eu falava assim, eu vou namorar no casamento, eu irei casar certinho. Então, eu comecei a buscar por mim mesma. E eu gostava muito de fazer parte da igreja, os jovens, né, que tinham ali. Eu buscava ter uma identidade ali com os jovens. E a leitura, ela fez com que eu aprendesse mais da palavra de Deus. E o perdão foi algo assim transformador na minha vida. Eu lembro o momento que minha mãe foi para casa da minha tia. Eu gostaria de compartilhar essa história, né? Lá em Caraguá, na praia. Ela falou assim para mim: "Ô, Pamela, vamos lá para a praia? Você precisa sair um pouco desse lugar. Vamos sair um pouco desse lugar, dessa casa." Aí eu lembrei o que minha mãe fazia todos os dias, que é lavar a roupa dos meus irmãos, sozinha, esfregando, deixando branco, e eu aprendi a ser dona de casa com ela. Vendo ali uma maneira que ela cuidava da casa, né? E eu lembrei assim, mas mãe, quem vai lavar a roupa do Edilson, do meu irmão mais velho, né? Que vai trabalhar no dia seguinte e precisava estar branquinha. E olha, você vê a inocência, a pureza, né? A preocupação que eu tinha, por mais que eu passei por tanta coisa ali lá atrás, eu tinha uma preocupação. Daí eu falei assim, nossa, é verdade. Ela falou só isso pra mim assim, então tá bom. Eu fiquei, não fui com ela. E eu lavei as roupas, deixei brancas. Eu passei com todo carinho, dobrei. Aí depois, eu lembro que o meu irmão chegou no quarto, olhou assim pra mim e falou assim, posso te dar um abraço? Eu falei assim, pode. E eu abracei ele. E ali ele pediu perdão. É a primeira vez que eu ouvi um perdão na minha vida. E eu acho que pra mim ali já começou a acontecer uma cura, uma libertação pra mim. Por mais que até hoje doa, né? Porque ainda tem cicatrizes que precisam ser, né? Precisam ser curadas. Mas a cada dia eu tenho buscado assim a bênção de Deus, a leitura da palavra de Deus, porque essa história ela não diz, não define quem eu sou. Mas ela mostra o que Deus fez na minha vida. Obrigada, meu amor. Obrigada, viu? Tem feridas que ainda são abertas, né? E elas vão cicatrizando aos poucos, porque é de uma vida, é uma história com muitas camadas, com muitos eventos, com muitas situações dolorosas que nem foram contadas aqui, que são muito particulares. Mas fica evidente uma ausência dos pais no cuidado com essa filha entre 3 irmãos, um sentimento de ter sido negligenciada, de não ter sido percebida, sentida, e ela mesma acaba por reproduzir em algum momento o cuidado com aquele irmão mais velho, e reproduzindo o cuidado que todos ofereciam para ele. Estava lá ela, talvez em algum momento também se sentindo culpada, porque sentia o que sentia, pensava o que pensava, entende? São muitas camadas envolvidas, então que a gente tenha bastante consideração pela história uns dos outros. Obrigada, Pamela. Obrigada, Fabrícia, por sua participação. Sempre muito bem-vinda, querida. Um beijo. Obrigada por separar esse tempo pra gente. Deus te abençoe também, viu, Samila? Amém. Perdão, Pamela. Amém. Juntamente com seus filhos, seu marido, sua casa, toda a sua vida. Amém. No próximo intervalo, próximo bloco, aliás, Abinal. No próximo bloco a gente volta por aqui e deixa eu até já dar um pulinho ali no espaço onde ela está, né? Daqui a pouquinho a gente volta por aqui para conversar, continuar, né, a conversar por aqui. E aí a gente conversa com ela. A Andréia. Andréia. Opa, caiu meu ponto de ouvido aqui, ó. Andréia, tudo bom, Andréia? Tudo bem. Beleza, neuropsicopedagoga, nesse espaço tão bonito e gostoso aqui, para a gente conversar um pouco sobre essa questão na vida
escolar, acadêmica, né? Como que isso interfere também. Mas daqui a pouquinho a gente já volta falando sobre esse assunto e muitos outros mais. Até já, gente. Tô aqui, de volta, minha gente. Vamos lá, segue por aqui o seu Entre Família. Obrigado pela companhia aí. Você se identificou com esse relato emocionante que a gente acompanhou aqui, né, da Pamela. E é uma história dentre tantas outras que a gente imagina que existe em vários cantos do Brasil e do mundo também, lógico. Pessoas marcadas aí por traumas vividos na infância, que vai vindo para a vida adulta também. Mas falando em traumas nessa parte da infância, né? Falando aí sobre essa questão de favoritismo, como que isso, Andréa? Andréa que está com a gente aqui, vamos já puxar aqui, Andréa, rapidinho. Andréa que é neuropsicopedagoga, né? E está fazendo doutorado agora também, Sim. né? Qual área mesmo do doutorado? Neurociência clínica. Neurociência clínica. Isso. Então, olha, é conhecimento demais e buscando mais conhecimento também para estudar essa mente, esse cérebro aí. Sim. E, Andréa, como é que isso pode afetar o desempenho escolar de uma criança? Às vezes até para os professores perceberem em sala de aula, opa, alguma coisa está errada. Você, como já lida nessa, ou lidou bastante nessa área também, afeta muito, tendo isso, o favorito dentro da família. E a gente pegar até esses dois pontos aí, aquele que é favorito, o trabalho que ele dá na escola e o que não é favorito, se também dá trabalho na escola, como é que é? Então, ambos podem dar trabalho, né, na escola. A gente tem aí uma criança que ela pode ter comportamentos distintos, né? A gente tem aquela criança que pode ficar reclusa, mais tímida, ter muita dificuldade de interação, até mesmo de falar sobre determinados assuntos, porque ela não se sente num lugar seguro. Se na casa dela ela não se sente segura, na escola também ela não vai se sentir segura. E isso afeta muito a questão de aprendizagem, porque se ela precisa falar com um professor, conduzir alguma conversa, ela não vai conseguir falar sobre isso. Se tem dificuldade uma matéria, ela não vai levantar a mão para dizer que exatamente, para poder fazer trabalhos em grupo, fazer um seminário para ela, tudo isso vai ser muito ruim. E existem também os casos das crianças que, para chamar a atenção dos pais, começam a fazer muita bagunça na escola, né? Provocar os colegas. Por quê? Porque é o lugar em que, começou a dar trabalho, vou chamar o seu pai. Então é o lugar em que eu sou escutado, que sou ouvido. É um momento que eu tenho com os meus pais, que eu nunca tenho na minha casa. Então existem crianças que fazem isso também. Certo. Já os filhos favoritos, eles têm a pressão de serem sempre os melhores. Então, existe aquela dificuldade na hora de fazer uma atividade, uma prova, não consegue uma nota ideal, rasga a prova, rasga a atividade, fica nervoso, você não sabe o que é. Muitas vezes as pessoas até confundem com alguma questão de neurodivergência ou uma questão comportamental mais séria, mas às vezes é só um ajuste de comportamento da própria família. Olha que interessante esse ponto que você coloca aqui, viu? Porque às vezes é tido como um neurodivergente, mas na verdade é uma pressão que sofre dentro de si mesmo por conta de uma cobrança dentro de casa, né? Exatamente. Por ser o favorito. Não, então eu tenho que fazer jus por ser o favorito do pai, da mãe ou de um dos dois para poder não entregar menos que isso. E se em algum momento chegar a entregar menos que isso, na nota ou no que for, vai gerar um sofrimento e uma decepção muito grande para ele mesmo. Então, entender essas duas partes, o que seria, né, de fato um neurodivergente e o que seria algo mais interno ali de uma briga. Porque a gente tem questões de aprendizagem que afetam também a leitura, a matemática, raciocínio lógico, enfim. Só que as crianças que têm questões emocionais que estão ali mexendo com elas, afetam demais o processo de aprendizagem. Então, às vezes, a criança está ali pensando, né, no que aconteceu em casa, muito triste, chateado, né? E ela não sabe lidar com as emoções. Por quê? Porque para a gente ter essa consciência das nossas emoções é algo que a gente vai construindo ao longo da vida. Né? Até nós adultos, né, a gente precisa aí ter uma consciência, né, emocional para a gente poder lidar com determinadas questões. E para quem que ela vai falar isso? Porque se o lugar seguro dela ela não pode falar, aonde ela vai expressar tudo isso?
Então, isso pode sim acarretar grandes problemas de aprendizagem e aí os pais podem confundir que tem alguma questão, né? Às vezes leva num médico, o médico também observa ali, mas não está muito claro essas relações. Então, essas relações elas precisam ser olhadas com mais cuidado. Certo, e não é apenas em uma consulta, por exemplo, com um psicólogo tal, que vai descobrir isso. Por isso que tem essa conversa com os pais, separado da criança, a conversa com a criança e ao longo que vai se identificando o que pode ser esse caso, né? Sim, tem casos, por exemplo, de crianças, hoje a gente sabe que existe o divórcio, as famílias se reconstroem, né, e tem outros filhos de outros casamentos. E aí aquele filho do casamento anterior, ele fica de um lado para o outro, né, de uma casa para outra. E normalmente esse filho, ele não é o favorito. E ele não encontra um lugar seguro para ele. Então, é muito complicado justificar casos de crianças, nesse contexto, falarem para mim, eu não sei o meu lugar. E aí começa a ter problemas de aprendizagem, por quê? Porque é o único lugar em que os pais vão se encontrar e que ele vai ver os pais ali olhando para ele de fato. Então, esse favoritismo, ele é um tema complexo que vai além do que a gente está falando, afeta várias áreas, né? Não só a aprendizagem é uma delas, mas várias áreas da vida da pessoa e que vai reverberando se a gente não cuidar disso com muito carinho, aí, com um olhar atento. Bem dito, Andréia, de que são outras áreas da vida afetadas, como, por exemplo, até escolher alguém para namorar e casar, para fazer família. Veja, se você foi favorito dos seus pais, você pode desenvolver a ideia de que deverá ser favorito de todo mundo, só que a gente não é favorito de todo mundo. Nós, em algum momento, seremos preteridos. Alguém vai terminar um namoro, alguém vai dizer não, alguém vai dizer que você não foi tão bem em determinada tarefa. Então, a gente vai precisar amadurecer para se encontrar no mundo também como alguém que pode sofrer rejeição daqui a acolá, mas isso não significa rejeitar a sua pessoa, mas o que você faz, coisa que muitas vezes se confundiu em casa. E daí nós vamos conversando ainda mais sobre o que é o peso do favoritismo, porque entender o que é ser o filho não favorito já fica muito claro, muito evidente, né, do sofrimento que isso causa. Agora, e o favorito? Qual o peso disso? Aí eu vou chamar o Abinal e a Andréia para vir aqui com a gente, já que nós temos aqui o bolo. duas... Exatamente. Agora que eu ia cortando vai o deixar bolinho, vai deixar suquinho. E eu vi que tem 3 copos. Você viu? Ou Daqui a seja, pouco a gente eu volta. deveria estar aí também. Né? Então depois a gente vai. Ó, tem Ó, salada de fruta, menina. É minha. É sua. Você fica com biscoito e eu com salada. Combinado. Andréia, nós temos aqui essas 2 mochilas para a gente pensar no peso que muitas vezes uma criança, um adolescente ou até mesmo já gente bem... Eita, essa tá pesada, amiga. Vamos ver? Olha. Eita, que Eu achei que era cenográfico. Não, mas assim, tá levinha, achei. A outra também. Olha! Ó, a falta que a academia faz, hein? Mas você tá fazendo, você levantou? Pois é, amigo. Fortinho. Aqui, ó. Aí. Muito bem. Mas olha só, vamos pensando ali em algumas situações para a gente conversar sobre elas e até para você em casa se identificar. Aposente as comparações. Ali nós temos um menininho com desenho à mão e uma menininha com desenho também. Os pais estão super olhando, dando atenção para a menininha. E nós já dissemos por aqui, não é, que há uma tendência de as meninas serem preferidas. Especialmente se forem as mais novas, aí já viu no que deu. Mas Princesinhas. as comparações, qual o lugar que elas ocupam no dia a dia entre os pais e os filhos? Então, quando você faz essas comparações, primeiro você cria rivalidade entre as crianças. E isso não é bom, porque os irmãos, eles vão acompanhar assim, pelo resto da vida. Vão ser amigos, né? Deveriam ser amigos pelo resto da vida. Então, criar rivalidades já não é bom, porque aí, né, descaracteriza a questão da família. E também, a gente tem que entender que os filhos, eles têm personalidades diferentes. Cada um tem personalidade diferente e habilidades diferentes. Então, as comparações só causam dor, né? Dor, sofrimento e fazem com que as pessoas, elas se sintam menores. E quem não se sente menor, no caso da menininha ali, né? É a menininha que vai ser aquela menininha que vai ter ansiedade e vai se sentir sempre pressionada a ter muitas estrelas na vida, né? E quando não conseguir isso, vai se sentir muito frustrada. E essas frustrações, elas são muito grandes, né? Não é uma frustração, é uma frustração potencializada,
Não é naturalizado. Tudo com desequilíbrio não é bom, né? Então, a Maia recebe estrelinhas porque ela leu tudo, ela fez todas as artes, todas as tarefas, ela está cheia de estrelinhas. O Léo tem uma estrelinha na leitura, uma estrelinha xoxa na arte, e depois não tem estrelinha de nada. Sabe que tem um estudo canadense feito com um grupo bem pequenininho, que até, claro, quando é um estudo muito pequeno, gera-se alguma discussão a respeito, mas ele cabe aqui para a gente citar que com esses meninos que estão vivendo em abrigos, meninos que já não vivem com a família, estão nos abrigos, nós diríamos aqui comumente meninos de rua, porque deixaram suas casas, suas famílias. Aí acontece que o que os estudiosos identificaram naqueles meninos é que, por coincidência, aqueles eram os meninos na família menos favoritos, ou seja, eram meninos tipo Léo. Não tinha atenção dos pais, não tinham cuidado dos pais, eram comparados com seus irmãos. Chegou uma hora que eles se sentiram tão sem lugar na família que eles escolheram ir embora. E eles hoje vivem em abrigos, na rua, enfim. Então, para você pensar o que causa em um, causa no outro. Mas os filhos que são os favoritos carregam sofrimentos, como a Andréia acaba de pontuar, que a menininha Maia certamente vai desenvolver uma ansiedade, porque ela vai sempre querer provar que ela é muito boa para não decepcionar papai e mamãe e não decepcionar ninguém na vida. Verdade. E vem esse sentimento justamente do menino ali. Se eu não faço a diferença em casa, se ninguém me nota, ninguém me repara, o que eu estou fazendo aqui? E vai querer sair de casa mesmo, vai querer ir para algum lugar onde ele possa ser visto por outras pessoas e é o que você comentou aí. Muitas vezes começa a vandalizar e fazer outras coisas para chamar atenção fora. Agora, amigo, tem também, não é, Andréia? Porque nós estamos falando de seres humanos que não são continhas fechadas. Né? Nós temos individualidades, peculiaridades muito, muito, muito nossas. Há também casos em que alguém que não foi preferido venha com força para provar o contrário dos pais? Tem, porque o que acontece? Como ele nunca foi o preferido, o favorito, quando ele vai crescendo, ele vai querendo presentear os pais, estar sempre presente, porque ele necessita dessa atenção de alguma forma. Então, sim, pode ser que essa pessoa, né, tenha essa postura. E nada mais é do que uma ferida não curada. Exato. Né? Porque normalmente os pais, como foi dito, a maioria dos pais, eles não têm consciência de que fazem isso. E aí, para eles entenderem que esse esforço enorme do outro, de pelo menos ter algo deles, é algo que eles precisam oferecer, por exemplo, um abraço, né? Dizer, olha como você é importante para mim. São palavras que não chegam, nunca chegam, então ele fica sempre nesse esforço constante. E esse comportamento pode sim acarretar outros comportamentos com outras pessoas. Porque se os meus pais, que são os meus pais, não olham para mim e eu tenho que me esforçar excessivamente para que eu tenha qualquer lugar na vida deles, então eu vou ter que fazer um esforço dobrado ainda e muito maior na vida de outras pessoas em outros locais. Exatamente. Então, e isso gera muito sofrimento e muito desgaste, porque às vezes você acaba até perdendo sua própria identidade para poder criar uma persona para atender o outro, e isso é muito perigoso. Pensou você passar uma vida se esforçando para o seu pai lhe dar valor, para a sua mãe lhe dar valor? Eu lembro de ter ouvido a história do Dr. Ray, um neurocirurgião, um cirurgião americano, mas que se radicou aqui no Brasil, e ele disse que é um caso destes. E o pai dele, ele não era o favorito. E ele tornou-se um médico cirurgião, ganhou muito dinheiro, venceu na vida e no mundo, médico cirurgião de estrelas, mas para ter a atenção do pai. Teve a atenção do pai? Não teve a atenção do pai. Carrega suas dores? Carrega suas dores. Ele nem sabe explicar como, tendo uma vida tão saudável, recentemente teve que lidar com câncer. Será que tem relação com uma ferida emocional nunca curada, nunca tratada especificamente? Para se pensar. Vamos a mais um item, um tópico aqui desse relacionamento, Binal. Cria um momento de conexão individual. Olha isso, com cada filho, né? É até importante a gente destacar isso, que a gente está trazendo esse momento aqui do filho favorito ou menos favorito. Isso não é, digamos assim, um problema dos filhos em si, mas dos pais que acabam criando essa situação e gerando problema para os filhos, né? É claro que é uma escolha desses filhos ao crescerem e tudo mais, mas o problema inicial, quem está trazendo são os pais.
Ainda que não percebam. Isso, ainda que não percebam. Que o programa de hoje, a ideia é justamente essa, trazer um alerta. Abrir os olhos. Será que eu não estou preferindo esse ou aquele? Estou tratando de uma forma que não deveria tratar esse ou aquele filho e tal? Abrir os olhos. E esse é um momento muito especial de criar um momento de conexão individual. Sentar para ouvir os filhos, seria isso? Seria. E individual é individual mesmo, né? Se tem 2 filhos, momentos separados com esses para fazer um lanchinho só com um. Exatamente. Por quê? Como nós falamos, as personalidades são diferentes, os momentos são diferentes e as conexões que são feitas são diferentes, porque nós somos seres humanos complexos. Então, talvez um filho se abra com mais facilidade, tenha mais destreza em dizer o que sente, outro não, ele é mais contido, então precisa de um lugar para ele se conectar. Né? E, às vezes um gosta de um momento mais lúdico, de brincadeiras, outro quer só um momento de aconchego, né? De ficar ali coladinho, quero assistir uma série, comer uma pipoquinha aqui com o pai, com a mãe. Então, o conhecer esses filhos fazem com que você crie conexões muito fortes e eles se percebam também pessoas importantes nessa família. Exato. Tá? Verdade. Filhos querem ser importantes com seus pais. Olha lá o Léo recebendo um abraço do pai, que bonitinho. E a não lembro o nome da menina. Não, Maia. A Maia não está ali. Muito bem, papai. Próximo. Valide os sentimentos. Muito raramente um filho vai dizer precocemente, ou ainda quando criança, na adolescente até que vai, se ela se sente menos preferida, se ela não tem a atenção dos pais. Mas se a criança sinalizar de alguma forma, se você perguntar e ela dizer, ou se ela trouxer para você sem que você tenha perguntado, não fica se defendendo. Nós somos adultos e a gente não precisa se defender com os filhos. Acolhe, escuta. É sério, filho, é isso que você sente? É assim que você se sente? Então o papai vai prestar mais atenção nisso, a mamãe vai prestar mais atenção nisso. Eu vou dar atenção para você, tal qual eu dou atenção para o seu filho. Se há algum motivo para justificar, que não seja na sua defesa, mas seja no esclarecimento do porquê você age de determinada maneira e que isso está comunicando para o seu filho alguma coisa que não cai muito bem no coraçãozinho dele, tá? Então não se defende, acolhe, escuta, ampara e muda também. Para com as comparações, cuidado com as frases, mas o seu irmão não faz, mas olha o que seu irmão é, olha como ele diz, evita essas frases, cada um é cada um. Você quer que ele fique comparando você com a mãe dos outros? Ah, a mãe de fulano é maravilhosa, você fica chateada, não fica, amiga? Hã? Ai, olha só, minha gente. Não sei se já Darleide e Andréa. Não sei se vocês já pensaram em algum momento. Eu já pensei, viu? Eu acho que Deus tem os favoritos dele. E não sei se eu estou nessa lista dos favoritos de Deus, viu? Eu já pensei isso em alguns momentos, porque parece que dá certo com todo mundo. Comigo, às vezes, parece que as coisas não dão certo. É luta, é prova, é não sei o quê, né? É uma batalha atrás da outra. Você já pensou isso em algum momento? Se Deus tem os favoritos e se você está dentro desses dentre, né, esses favoritos ou não? Verdade é, meus queridos, você é filho de Deus, você é filha de Deus. E aí, ficou essa pulguinha atrás da orelha? Será que Deus tem filhos favoritos? Bom, eu não vou responder essa pergunta não. Depois eu vou chamar por aqui o pastor Felipe Amorim e vou jogar para ele essa pergunta aí, para saber se Deus tem os favoritos dele ou não. E até para eu me identificar se eu estou dentre esses ou não aí também, né? Mas por que a gente vai chamar o pastor Felipe Amorim daqui a pouco? Porque foi ele quem escreveu essa revista Eventos Finais, onde Deus revela para os seus filhos profecias, sinais da volta dele, sinais que não podem ser deixados de lado, sinais que nós precisamos estar atentos, porque ele disse que virá. E você não quer ser pego de surpresa aí, né? Não quer ficar para trás, não é mesmo? Então, Deus deixou através da sua carta de amor, que é a Bíblia, tudo muito bem certinho ali, do que aconteceria antes da volta dele, qual é o nosso papel diante de tudo isso para anunciar a volta de Jesus, para nos prepararmos para esse momento tão grandioso. Então, quer saber mais? Entre em contato com a gente, peça a revista Esperança Novo Tempo, Eventos Finais. Através do nosso WhatsApp, você pede a revista e vai receber de graça aí na sua casa.
12982444449 é o WhatsApp da Escola Bíblica. É só você mandar a mensagem ali dizendo que... pode dizer assim, eventos finais. Manda nesse WhatsApp aí, Entre Família, Eventos Finais. Só para dizer que foi aqui no Entre Família, tá bom? Aí você vai receber uma mensagem onde você pode baixar agora mesmo esse material aí para o seu celular. Faz um cadastro rápido, baixa aí para o seu celular e já começa a ler, enquanto pede também a revista física. Essa daqui, bonitona, que vai chegar na sua casa e aí você vai já receber esse material bonitão aí na sua casa, tá bom? Tá passando as imagens aí ao fundo do que tem dentro dessa revista. É só pedir. 12982444449, revista Eventos Finais. É de graça, presente da Novo Tempo para você. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, então, a gente volta com o pastor Felipe Amorim, interações e muito mais. Até já. Já de volta e como prometido, olha ele por aí, pastor Felipe Amorim, apresentador do programa Bíblia Fácil aqui na TV Novo Tempo, professor de faculdade de teologia na Bahia. E aí, pastor, tudo bem? E aí, Abinal, tudo bem, cara? Que bom falar com você. Vou falar com a Darleide também, que não está aparecendo agora, porque eu acho que ela não gosta muito de mim. Então, ela saiu da cena. Ela tá comendo. Ah, não, tá aparecendo aí. Oi, Darleide, Tá tudo comendo bem? ali, rapaz. Olha que coisa bonita. Você sabe que É, eu vai ser a gosto de Darleide. você, meu conterrâneo, cearense, uma das cabeças mais inteligentes que eu conheço, autor de quase 20 livros. Cabe muita coisa na cabeça da gente. Esse Achei homem que você faz foi uma das dois- maiores cabeças que você... Entendeu? Esse homem faz 2 doutorados. Você acredita? Enfim, Que isso, hein? simbora. Nós estamos aí. Mas, gente, é bom estar aqui no Entre Família. Ó, fazia tempo que eu não vinha no Entre Família. Eu tive que me mudar para Bahia para ir no Entre Família. Rapaz, brincadeira, hein? Mas estamos bem aqui, graças a Deus. Legal, legal. Abraço para a Flor, para os meninos aí, saudade de todos também. Agora, pastor, você que é o autor da revista Eventos Finais, que a gente está lançando, né, nesse mês de finalzinho de março, começo de abril já, estamos lançando essa revista que está incrível, material sensacional para os momentos que a gente está realmente vivendo, né? Momentos finais da história desse mundo. Mas uma pergunta que eu quero te fazer, antes da gente falar um pouco sobre a revista também: Deus tem ou não tem os seus favoritos, pastor? Foi a pergunta que eu trouxe antes aqui. Falei que eu não ia responder, não vou me meter a responder essa pergunta, porque o assunto de hoje é sobre favoritismo. Você tem 2 filhos, né? Tem o Daniel e tem o Daniel Luca, e o Luca. né? E aí, Isso. não vou nem te perguntar se você tem um favorito dentre os dois, né? Mas Deus tem Veja. o seu favorito, pastor? Olha, bem, eu não sei se... Eu não sei te dizer se eu tenho um filho favorito, né? Porque a gente ama os dois de maneiras diferentes, né? Cada um tem suas características e a gente ama de maneiras diferentes. Mas Deus não tem filhos favoritos. Deus tem filhos mais íntimos. Então, a diferença não está no que Deus sente por nós. A diferença está no que nós sentimos por Ele. Então, realmente, Deus ama todas as pessoas com todo o amor que Ele tem, com todo o amor que Ele é. Mas nem todos os seres humanos amam a Deus como deveriam amar. Então, eu lhe diria, Abinal, que Deus não tem filhos favoritos, mas Deus tem filhos mais íntimos. Uau, que incrível, hein? E para esses filhos mais íntimos, Deus revela algo a mais também através da sua palavra, né, pastor? Porque o mesmo Espírito Santo que inspirou os autores da Bíblia, né, ele que foi falando e as pessoas ali escrevendo, ele também quer trazer uma revelação a mais para aqueles que estão próximos dele também. É isso que a gente pode até encontrar através da revista Eventos Finais, que vai extraindo da Bíblia essas mensagens especiais que Deus tem para esses filhos que estão mais pertinho dele. É isso mesmo. Deus tem prazer em revelar as suas profecias, em revelar o seu amor para os seus filhos. E ele deixou essa possibilidade para todos os filhos. Lá nos evangelhos, Jesus disse assim: olha, eu já não chamo vocês mais de servos, mas de amigos, porque eu falo para vocês tudo que o meu Pai me falou. Então, a questão é o quanto nós nos aproximamos de Jesus para recebermos as revelações dele. E nessa revista que você tem em mãos, eu dediquei um tempo para organizar aquilo que a Bíblia fala, ou uma parte do que a Bíblia fala sobre os eventos finais. A gente vive num período aí que tem guerras, né, lá no Oriente Médio, e essa guerra que acontece lá no Oriente Médio
afeta a gente aqui de todas as maneiras, né? Desde o preço da gasolina até as sensações com as quais nós vivemos. Então, para ajudar os nossos telespectadores, os nossos ouvintes da rádio, nossos internautas, a não caírem em sensacionalismo, a não caírem em mentiras baseadas em supostos textos bíblicos, nós da Novo Tempo organizamos essa revista para que os nossos telespectadores possam entender biblicamente o que vai acontecer nos últimos dias da história da humanidade e possam viver com esperança, com alegria, porque Jesus disse, quando os eventos finais estivessem acontecendo, nós deveríamos erguer a nossa cabeça e nos alegrar, porque o tempo da volta de Jesus estaria próximo. Uau, que incrível, né? A gente saber que aqui nós encontramos revelações, o próprio livro do Apocalipse, né? Ele fala, são revelações de Deus. E se você que está em casa, acompanhando entre família, ou esteja onde você estiver nesse momento, peça agora mesmo a revista Eventos Finais e a gente envia gratuitamente para você. Nosso WhatsApp já aparece aí na tela, enquanto o pastor Felipe vai se hidratando ali, para daqui a pouquinho trazer uma reflexão para a gente, né, pastor Felipe? Você entre em contato com a gente agora mesmo, peça aí a sua revista Eventos Finais, a gente envia gratuitamente na sua casa e não seja pego de surpresa ou mesmo caindo em várias fake news, né? E histórias aí sensacionalistas sobre o momento que a gente está vivendo. Não é momento de desespero, já digo isso para você, é momento de esperança. Mas como assim, Abinal? Tanta coisa ruim acontecendo, é esperança porque Jesus breve voltará, mas a gente precisa falar para as outras pessoas sobre a volta dele, a esperança que vem depois de todo esse sofrimento aí também e até mesmo enquanto passamos por ele, tá? Peça agora mesmo através do nosso WhatsApp 129-8244-4449, revista Eventos Finais, chega de graça aí na sua casa. Pastor, já hidratado aí, né? Mas daqui a pouco eu te chamo de novo para a gente continuar nesse bate-papo, melhor, para trazer para a gente aquela reflexão final aí sobre esse lance de favoritismo, beleza? Você sabe por que eu tô me tratando? Sabe por que eu tô me hidratando? Porque eu tô tentando ficar fortão igual você. Você tá fortão, hein, rapaz? Aí, ó. Daqui a pouco o figurino não cabe mais em você, hein? Você viu? Tem umas camisas que tô perdendo, tô até usando roupas novas aí. Eu não sabia que água fazia isso. Hidrata? Oxe, vai enchendo. Aí enche o músculo. Incha. Entendi. Então, uma parte significativa dos nossos músculos é de água. É de água. 70 e poucos por cento, 80% do nosso corpo é água, né? Eu devo estar confundindo água com gordura, porque não sei não, viu? Vocês dois. Até mais, querido. Olha, Abinal, não liga não, Abinal. Não liga não, ela é assim mesmo. Pois é. Tô aprendendo já. Valeu, volto já. Valeu, até já, pastor. Vem cá, vamos de interações. Joga pra cá. Quem contou a sua história anônima? E quando é anônimo é coisa séria. Menina. Boa tarde. Ótimo citar esse estudo que mostra o favoritismo dos pais por um filho, pois sempre digo que esse ditado, que os pais amam todos os filhos igualmente, é mentira. Meu sogro centralizava a vida de todos em função de uma filha adulta. Pagava todas as contas, dava casas para ela, pagava funcionários, pagava escola, faculdade para os filhos dela, vendia imóveis para dar o dinheiro para ela. E na divisão de bens de herança, os imóveis mais caros foram para quem? Para ela. Uau. Isso gera ressentimento para uma vida, né, amiga? A vida toda não consegui ter plano de saúde por ser sugado por essa filha. Nem alimentação correta tinha para pagar os luxos dessa filha. E se algum outro filho falasse alguma coisa, meu sogro manipulava e começava a tremer, dizia que essa pessoa queria causar confusão. Minha mãe é narcisista. Eu sou a filha bode expiatório. Muito obrigada. Ótimo programa, como sempre. Vocês são muito relevantes. Obrigada. Uau. Ressentimento ali, não tem? Muita mágoa, muita dor. Muito ressentimento, né? Mas ao contrário do que essa pessoa pensa, a pessoa que foi tão assistida é aquela pessoa que, quando faltar os pais, vai ser a pessoa que vai estar completamente sem chão. Exato. Então, assim, o que a gente tem que pensar, como a gente está falando, os pais às vezes não têm essa noção de que também o favoritismo, ele também faz com que os nossos filhos percam a questão da responsabilidade por si. Eles não amadurecem. E aí os outros vão vendo isso e vão se sentindo injustiçados. Exato. Vão causando dor aos outros e ainda vai causar depois a esse filho que foi tão favorito essa desestabilização emocional em relação às suas responsabilidades. Uau. Então a gente pensa que um ganhou muito, mas perdeu muito na vida, viu? A vida vai dizendo,
Boa tarde. O programa hoje me fez refletir. Tenho 2 filhas já adultas. Você ia ler, né, amigo? Não, pode E ler, a mais vai lá. velha vivia falando que a mais nova era queridinha. Eu não percebia, mas agora entendi. Tadinha. Faz tratamento direto com psicólogos. Meu Deus. O programa hoje me fez refletir. 2 filhas, é uma mãe reconhecendo. Olha isso. E a mais velha falava, a mãe não dava conta, mas agora ela se percebeu. Tadinha, faz tratamento direto com psicólogos. Meu Deus. Amigo, uma coisa que é absolutamente funcional e pode, assim, mudar muito, mas muito e profundamente essa dor que a sua filha carrega, talvez associada a esse favoritismo seu, é você reconhecendo pedir perdão para ela. Nada como pedido de perdão de a criança, hoje adulta, jovem adulta, se sentir que você reconhece e que pede perdão. Isso pode curar uma ferida que nunca psicólogo nenhum vai conseguir. Você pode, amiga. Deus te abençoe. Verdade. Mais uma interação. Vamos lá, é o César Brandão, de Natal, Rio Grande do Norte. Boa tarde. E aí, César? Boa tarde. Sou o mais velho de 4 irmãos. Na adolescência, meu pai tinha o favoritismo pelos outros 3. Uau! Isso era nítido. Porém, não fiquei com nenhuma sequela por isso, graças a Deus. Graças a Deus. Hoje tem um casal de filhos, 30 ele e ela, 27. Mas o amor é igual, sem preferência. Custa nada perguntar para eles, viu, César? Né? É verdade. O filho é quem vai dizer. Mais uma. Anônima também. Boa tarde, eu tenho 3 filhos, sendo a mais velha uma menina e 2 meninos. Ela sente que dou preferência ao mais novo, porém os amo igualmente. Hoje ela tem 22 anos. Como posso ajudá-la a ver o quanto a amo? Fui abandonada por minha mãe aos 5 anos e superei. E amo muito. Eu superei e quero ver minha filha livre também. Como posso quebrar possíveis traumas emocionais de minha filha? Deus abençoe essa TV por tantas bênçãos. Primeira coisa que você precisa fazer é escutar e validar o sentimento da sua menina. Mesmo ela tendo 22 anos, se ela diz como se sente, a mãe deve acolher em lugar de rejeitar o sentimento dela. Não é a melhor coisa. Porque, na verdade, o que acontece? A gente tem muitas linguagens do amor. Às vezes, a minha linguagem não é a sua linguagem. Às vezes, o que eu quero é um abraço. Você nunca me deu um abraço. Então, essas coisas a gente precisa conversar entre as pessoas, né, da família, para poder entender essas linguagens também. E uma coisa muito importante de se colocar é, eu entendi que realmente existe um favoritismo. A pessoa foi fazer tratamento, eu também tenho que cuidar, porque eu também preciso conduzir isso de uma maneira equilibrada, porque senão eu posso também levar a outro favoritismo, vai sempre vitimizar. Exato. E vai mudar essa relação de novo e vai continuar uma relação não funcional. Então a gente precisa ter esse cuidado. Verdade. Obrigada, Andréia. Muito boa sua participação. Neuro Andréa Brito aparecendo aí no Instagram para você. Pastor Felipe Amorim, de volta com a gente por aqui. 2 minutos, pastor, contando a partir de agora, meu amigo. Conta pra gente. Tô marcando aqui para não passar do tempo, hein, gente? Mas vamos lá. Enquanto vocês discutiam aí sobre essa questão do favoritismo, né, eu fiquei pensando o que a Bíblia poderia nos ajudar nessa relação dos filhos de Deus com o próprio Deus, né? Como eu falei na hora da sua pergunta, Abinal, Deus não tem filhos favoritos. A Bíblia diz que ele veio e morreu por todos, né? João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, da parte de Deus não existe favoritismo. Eu sei que entre os seres humanos pode acontecer. E talvez nós estejamos falando com alguém aqui, como essas pessoas das interações aí falaram. Estamos falando com pessoas que se sentem preteridas pelos pais. Mas escute bem uma coisa. O seu Pai do céu não tem preferências entre os filhos. Deus não tem filhos preferidos. Mas Deus tem filhos mais íntimos. E eu quero ler para você o que está aqui no Salmo 25, o versículo 14, que diz assim: o Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Veja, Deus, ele tem o mesmo amor para com todas as pessoas. A questão que diferencia uma pessoa da outra é o quanto nós amamos a Deus. E a promessa aqui do Salmo 25, 14 é que nós receberemos bênçãos especiais se nós nos aproximarmos de Deus. Então, o meu convite para você
nessa tarde, no final agora do Entre Família, é: se aproxime de Deus, seja um filho íntimo de Deus, porque Deus tem coisas a falar para você, mas Ele só pode te dizer se você se unir a Ele na sua intimidade. Como é que a gente faz isso? Bíblia e oração todo dia. São os canais, a ponte para você ter intimidade com Deus. E se você for um filho íntimo de Deus, você vai receber aqui os segredos de Deus, como diz o Salmo 25:14. Que Deus te abençoe. Bem, obrigado, pastor. Pensa Amém. demais. Revelação linda. Obrigada. Bom, e você sabe que na continuidade dessa nossa busca por intimidade com Deus, está no ar, desde o dia de ontem, às 8h, um encontro entre a Palavra de Deus e o seu coração, apresentado pelo pastor Nelson Milanelli, a semana chamada A Batalha da Cruz. Batalha que acontece no coração da gente. Vamos acompanhar um pouquinho esse reforçando o convite para você ficar com a gente hoje às 8h. Muitas das lutas que marcam o mundo também atingem o lugar onde a vida deveria ser mais segura: a família. Na cruz, Cristo enfrentou o mal que destrói relacionamentos. Seu sacrifício abre caminho para o perdão e a restauração da família, mostrando que mesmo em meio aos conflitos, ainda existe esperança. Assista hoje o especial A Batalha da Cruz, com o pastor Nelson Milanelli, às 8h, aqui na TV Novo Tempo. Amém. Tá aí, não perca, viu? Hoje à noite, 8h, pastor Nelson Milanelli trazendo a Batalha da Cruz. Vamos ficando por aqui, minha gente. Amanhã estamos de volta, se Deus quiser, hein? Darley, de você do outro lado. Amanhã a gente vai conversar aqui sobre mentiras em família. Ixi. Mas fica com a verdade. Uau. Hoje às 8h, a Batalha da Cruz. Vem aí o Vida e Saúde. Beijo, até amanhã. Obrigada, Anjos da Esperança. Valeu, gente. Tchau.